A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, crianças, pastores e obreiros, a paz seja com todos. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós. Esta é a palavra de Deus, dia 10 de setembro de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus em Cristo Jesus aos nossos corações. Meus amados, esse ano são momentos difíceis. Oremos pela igreja, pela nação, pela família, por todos, porque Satanás está eufórico, está lutando contra a igreja, contra a família, contra a nação. Que Deus tenha misericórdia. Vamos ouvir a palavra, vamos ler e meditar, orar a Deus. Em Isaías 61, as boas novas de salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de espírito, de coração, e proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdades os algemados. E a pregoar o ano aceitável de Jesus, do Senhor, e o dia da vingança do ano do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião não se estão de luto uma coroa de vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto e veste de louvores em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Querido Deus e bondoso Deus, Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, Deus pleno e glorioso, essa é a tua palavra, Pai. Pai querido, coloca a palavra no meu coração, nos meus lábios, e coloca essa palavra pelo Espírito Santo no coração do homem e da mulher, do irmão, da irmã, do ouvinte da palavra, Pai. No momento difícil de luta, abençoa a família, Pai. Restaura, levanta o abatido e oprimido, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na palavra de Deus, como disse o profeta Isaías, está falando sobre o Filho de Deus, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Por que está? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados.
Meus amados e queridos irmãos, nesse dia, eu quero tomar para mim não a glória, não o poderio, nem uma exaltação, mas eu quero tomar para mim a obrigação de dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. A obrigação é aquilo que eu devo fazer para que o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso seja louvado em minha vida, como ele foi louvado na vida de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, disse ele. Porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos quebrantados. Por isso o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ser ungido não é qualquer coisa. Ser ungido é ser chamado, separado, vocacionado e ungido pelo óleo santo de Deus e enviado para pregar boas novas. Está entendendo? Depois de ungido, para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para pregar boas novas ao quebrantado, enviou para curar os quebrantados de coração. Eu estou ungido e enviado. A obrigação está em mim de dar testemunho de homem de Deus, para receber essa incumbência. O Espírito de Deus veio sobre mim e me ungiu. Na minha cabeça há uma unção, no meu corpo há uma unção. De que teria eu medo? Se o Espírito do Senhor está sobre mim, quem vive não sou eu, mas Cristo vive em mim. Se eu estou ungido pelo Senhor, quem poderá me sucumbir? A obrigação é minha de permanecer reconhecendo que se eu estou em pé, se eu tenho visões, se eu tenho revelações, se eu tenho profecia, se eu tenho o poder da cura nas minhas mãos, é porque o Espírito de Deus está sobre mim. E esse mesmo Espírito me ungiu. E me ungindo, ele me enviou. E disse para mim, Antônio: vai, prega as boas novas aos quebrantados. Enviou-me também para curar e por liberdade. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Aqueles que estão com o coração quebrantado, que estão enfermos na alma, na carne, no sangue, nos nervos. O Senhor me ungiu. O Espírito está sobre mim. Ele me enviou. Se você, minha irmã ou meu irmão, tiver os corações quebrantados, voltados para o Senhor,
Nesta hora, o Espírito de Deus, pela palavra que sai dos meus lábios, irás ao seu leito, irá no seu lar, aonde estiver uma enfermidade, aonde tiver uma dor, aonde tiver uma angústia, uma tristeza, será liberto agora, para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Porque o Espírito de Deus enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos e pôr liberdade os algemados. Você que está cativo do pecado, o Senhor me enviou, veja bem, o Espírito do Senhor está sobre Cristo, o Espírito do Senhor o ungiu, o Espírito do Senhor o enviou para ir pregar aos quebrantados de coração, para curar os quebrantados. E agora estão curados das enfermidades. O Espírito do Senhor proclamar liberdade, me envia proclamar liberdade aos cativos. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está cativo do pecado, cativo da vaidade, cativo da mentira, cativo da enfermidade, cativo por Satanás. O Senhor me enviou para libertar, para proclamar a liberdade dos cativos e pôr liberdade os algemados. Quantos irmãos e quantas irmãs, quantos homens e quantas mulheres, quantos jovens, quantas jovens, quantos homens adúlteros, adultos, quantas mulheres adultas que estão algemados por Satanás, no mundo da prostituição, no mundo da vaidade, no mundo do diz-que-me-disse, no mundo da imoralidade, do pecado. Quantos estão presos, condenados a anos de vida? Porque estão algemados por Satanás. Mas o Espírito de Deus que está sobre mim me envia hoje a curar, libertar e pôr liberdade àqueles que estão algemados. Que caia essa algema das suas mãos, dos seus pés. A enfermidade não importa. A enfermidade pode ser essa aqui. São Mateus 11:5. Cegos vai ver. Os coxos levantam e andam. Leprosos são limpos. Os surdos ouvem. Os mortos serão ressuscitados. E os pobres é anunciado o evangelho. Isso é milagre. São Mateus 11:5. E o Espírito de Deus está sobre mim. A minha obrigação é proclamar este evangelho que salva, que cura, que perdoa o pecado e conduz à vida eterna. Oxalá, meus queridos e amados irmãos e irmãs, se todos dessem ouvido à voz do Espírito Santo. Oxalá se todos estivessem voltados para Cristo Jesus.
porque Jesus tem um plano especial para contigo, meu irmão e minha irmã. Versículo 2 ele diz: apregoar o ano aceitável do Senhor. É o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram. O Senhor, pelo seu Espírito, me ungiu e me enviou a pregar o ano aceitável do Senhor para você, meu amigo, minha amiga, jovem adolescente. Você que está pecando, você que está na vaidade, você que está enfermo ou enferma. Este é o ano aceitável do Senhor. Aceita Jesus Cristo para ser curado dessas enfermidades, para ser liberto do pecado, da vaidade, dos desejos. Você já imaginou, meu amigo e minha amiga, que você está algemado, está acorrentado pelas coisas deste mundo, ainda que na igreja, ainda que crente, ainda que louvando a Deus, pregando a palavra de Deus, participando da ceia, chamando alguém de irmão ou sendo chamada de irmão ou de irmã. Mas você está acorrentado. A nação de Israel era um povo eleito de Deus. E Deus determinou por intermédio do profeta Isaías, ele dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim. O Senhor me enviou para curar os enfermos de corações quebrantados, de pôr liberdade àqueles que estão acorrentados, de apregoar o ano aceitável para o povo de Deus. E também o dia da vingança do nosso Deus. E a consolar todos os que choram. Quantos homens, quantas mulheres eleitas por Deus. A igreja hoje está no lugar de Israel antigo. Quantas casas, quantas famílias que servem ao Senhor, que estão chorando e precisa do consolo da pessoa bendita do Espírito Santo. Qual é o pecado dessa família que criou a sua família na presença do Senhor? Não é pecado. Por isso Deus enviou o Espírito dele para consolar eles que choram, para dizer para você, meu irmão e minha irmã, a tristeza que agora você está sentindo, ela transformará em alegria que o mundo não a conhece. O mundo está se alegrando, pulando e gritando, enquanto você está chorando. Mas você tem o Espírito Santo de Deus, enviado para te consolar. Olha o seu coração, olha as lágrimas que descem dos seus olhos, do seu rosto. Todas as lágrimas o Senhor enxugará. O Espírito Santo lhe abraça. O Espírito Santo te faz você sentir cheia. O Espírito Santo de Deus
alegra a sua tarde, o dia ou noite de dor, de tristeza, de angústia. O Espírito Santo abre estas cortinas dos céus e você verás a glória do Pai. Porque o Espírito Santo ia pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza. Deus sabe do luto da sua alma. Deus sabe da angústia da sua vida. Deus sabe das suas necessidades, minha irmã. Deus sabe da dor e da angústia que você sente. Deus conhece o seu deitar e o seu levantar. Deus conhece o seu viver. Aqui, quando fala-se de luto sobre os que estão em Sião, de luto, uma coroa em vez de cinza. Minha irmã, quantas são o seu luto? Quantas são as suas angústias? Às vezes você está de luto por algo que só você precisa, só você e Deus sabe. E você está de luto por causa disso. E não pode chorar, não pode falar com ninguém, não tem um ombro amigo que compreende o seu luto, a sua angústia, a sua tristeza. Mas o Deus poderoso envia sobre Cristo e Ele a mim o seu Espírito. Sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza. Quantos irmãos, quantas irmãs que choram, desejam colocar cinza na cabeça, rasgar as vestes e clamar e dizer: para mim não tem mais jeito. Mas o Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece o seu deitar, o seu levantar e o seu viver. E Ele envia-me sobre os que estão em Sião. Você que está na casa do Senhor, de luto, uma coroa em vez de cinza enviado pelo Senhor. Óleo de alegria está sobre a sua cabeça, meu irmão e minha irmã. Um óleo de alegria. Em vez de pranto, veste de louvor. Você será uma mulher, um homem abençoado, exaltado por Deus, porque Ele vai enviar sobre ti vestes de louvores em vez de espírito angustiado. Deus vai enviar para ti óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvores, muito amor e muita paz, muito poder, graça, muito amor e felicidade, em vez de espírito angustiado que você tem hoje, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O Senhor, nosso Deus, nos chama, nos capacita, nos envia pela bondade dEle. Eu só tenho que glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, porque foi Ele quem me chamou, Ele quem confiou, Ele quem colocou o seu Espírito em mim, para que eu vá e dê frutos
e o meu fruto permaneça para sempre. Esse amor, esse fruto é muito amor de Deus, para dizer para você, minha irmã, para dizer para você, meu irmão, para dizer para você, meu amigo, minha amiga, que o Senhor te ama, tem um propósito contigo, está enviando para você, em vez de lutos, uma coroa, em vez de cinza. Óleo de alegria sobre a sua cabeça, muita felicidade, saúde, amor, paz, amor como nunca viveste, veste de louvores, você será exaltado perante a sociedade, na igreja, aonde você passar, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Em vez de espírito angustiado, minha irmã, que hoje você tem, a fim de que chame carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Lembre-se, minha irmã e meu irmão, o amor de Deus que Ele tem para com a igreja, para com a sua vida. Minha irmã que chora, que diz, não aguento mais. Eu sei que você não aguenta. Eu sei que você está andando porque o Espírito Santo de Deus está contigo. Os passos que você anda é o anjo do Senhor quem te transporta. Mas eu sei o que tenho preparado para ti no futuro. Não é na eternidade ainda. Neste mundo, nesta vida, meu amado, minha amada, minha querida irmã, meu querido irmão, Deus tem um futuro brilhante para ti. Essas vestes de louvor, o dom da cura, dons de milagres, Deus tem para entregar nas tuas mãos. Porque Deus tem provado o seu coração e tem te achado pura diante dele, com todas as suas fraquezas e angústia. Você tem olhado para a palavra e desviado do mal e da aparência do mal. E Deus tem preparado para você um leito de felicidade. Deus tem preparado para você barcos de felicidade, viagens, amor, poder e discernimento do Espírito Santo e a revelação da palavra. Porque como você venceste, terás pessoas lá na frente que estão querendo desistir. Mas você recebeu do Senhor o Espírito. E levará a essas pessoas o Espírito de Deus. Veste de louvores, santidade, beleza, em vez do espírito de angústia, de tristeza, de abatimento que muitas vezes você passou. Mas Deus te chama para uma nova hora, uma nova era neste mundo. Porque Deus acabou de preparar o seu coração. Porque Deus acabou de preparar os seus pés. Deus acabou de preparar tuas mãos, a tua mente, os teus olhos. O seu coração está entregue ao Senhor. O Senhor agora, Ele quer te dar vida longa,
com muita graça, amor e paz, saúde, e você levarás a saúde às nações. Pregará o evangelho àqueles que estão quebrantados. Levará o amor de Deus àqueles que não têm amor. Aqueles que perderam a direção de Deus serão então restaurados. Meu irmão, minha irmã, você que um dia pregou esta palavra, você que um dia profetizou esta palavra e desviou da presença do Senhor, passou por terra seca, lugares áridos, mas hoje o Senhor, pelo teu Espírito, me manda até você para te entregar a coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvores em lugar de espírito de angústia. E aqueles que te humilharam, aqueles que zombaram de você, verás que Deus é contigo. De se chamar carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Você será uma grande mulher de Deus na face da terra. Você será uma pregadora do Evangelho. Você louvará o nome do Senhor. Orará por divinas revelações e curará muitos enfermos, e milagres acontecerá ao você impor as mãos. Olha para essas mãos hoje, como estão sujas. Olha para essas mãos, aonde tem pegado, aonde elas têm ido. Olha para esses olhos seus, o que tem eles contemplado. Olha para esses lábios, aonde tem ido. Olha para esses pés, para onde tem caminhado. Olha para esse coração como está turbado. Porém, eu te digo hoje, que Deus disse, basta. A partir de hoje, você não terá prazer naquilo que você estava acorrentada ou acorrentado. A partir de hoje, você terá prazer em falar com o Senhor, porque o Espírito de Deus virá sobre ti, te libertará do pecado da sua mente, dos seus olhos, dos seus lábios, das suas mãos, dos seus pés, do seu corpo e do seu coração. E tu serás um atalaia nas mãos do Senhor, a partir de hoje, porque Deus me enviou. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas e destruídas de geração em geração. Edificarão, levarão a palavra, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Quantas cidades arruinadas, quantas cidades destruídas, quantas casas arruinadas, quantas famílias destruídas,
quantas igrejas arruinadas, quantas igrejas destruídas, quantas famílias, quantas nações, quantas igrejas, quantas mulheres, quantas filhas, quantas mães, quantas netas, quantos varões, quantos destruídos, sofrendo e fazendo os outros sofrer. Mas hoje Deus, pelo seu Espírito, Ele nos chama para que façam a obra dEle. O Espírito dEle é sobre ti, meu irmão e minha irmã. O Espírito do Senhor é sobre ti. Você verá saber o que é milagre. O milagre de Deus é abrir a vista aos cegos, os mudos falarem, os aleijados levantar, os coxos e andar, os mortos serem ressuscitados. Isto é milagre. A cura é das lepras, a cura é do câncer, a cura é do fígado, dos rins, dos ossos, dos nervos e do sangue. Não há enfermidade que possa assolar. O templo é a morada do Espírito Santo. Se Deus não permitir, e se Deus permitir, é para que eu, a minha pessoa, tenha certeza e consciência que eu tenho deixado a desejar como ser templo do Espírito Santo e tenho deixado que o mundo fizesse parte da minha vida, da minha mente. O mundo fazer parte da vida ou da mente não é apenas um adultério, o suicídio. É a posição, o egoísmo, a falta de amor, a falta de compaixão, a falta de humildade. É o ser chamado. Eu sou, eu era. Eu poderia dizer que eu era o pior dos homens, mas hoje eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Sou ovelha do rebanho de Jesus. Sou templo do Espírito Santo, que me chamou e me enviou para que eu vá e dê fruto. E que os frutos que em mim estiver seja para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Não tema, meu irmão ou minha irmã, o que vai acontecer com você. Não tema, minha irmã, meu irmão, o que está acontecendo no seu lar, na sua família. Isto não é o seu pecado, é a provação de Deus. Deus está te provando para que você receba o Espírito do Senhor. Porque Deus conhece a sua sinceridade. Deus conhece o seu coração, a sua honestidade. No meio da angústia, da dor, da tristeza, revela o homem e a mulher que nós somos. Por isso Deus está passando uma régua, está dando um basta nesse tempo de angústia, esse tempo de vergonha, esse tempo de perseguições, esse tempo de chacoalhar a cabeça contra você. Está passando um bálsamo de Gileade do seu coração. Você vai se levantar e vai sentir a leveza do Espírito Santo na sua vida. Você vai se levantar e vai sentir a unção de Deus. E a partir de aqui, as palavras de Deus virão no seu coração, na sua mente, nos seus lábios. Os enfermos procurarão a você. Não julgue o enfermo. Por que da enfermidade?
Isso tudo é para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que te chamou de nomes baixos, de baixo galardão. Será que amanhã vão te exaltar como uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus? Perdoa aqueles que falaram contra você, como Jesus Cristo, que não tinha pecado, perdoou aqueles que levantaram contra ele e blasfemaram e mandaram crucificar. Você pode não ter errado. Você passou por um tempo de provação de Deus. Quero falar para você que nenhum homem de Deus no passado, nenhum dentro da Bíblia, passou o tempo da chamada de Deus até o tempo que Deus recolheu, sem não ter algo que ele tropeçou. Se ele no corpo não errou, nascido dele, teve pessoa que errou. Foi o caso de Samuel, homem justo e íntegro, porém os filhos dele não julgava com a retidão dele. Ele pegava propina. Não teve um homem de Deus que não errasse. O único chamado é Jesus Cristo. Mas para que não cumprisse a palavra de Deus, para se cumprisse, ele foi perseguido, caluniado e crucificado como um malfeitor. E ele perdoou aqueles que o fizeram assim. Perdoe o grande homem de Deus, o rei Davi, quando as pessoas levantaram para defendê-lo, ele disse: deixe-me me atirar a pedra. Se o Senhor permitiu, amado, se Deus permitiu que alguém falasse contra a minha vida, quem sou eu para descer e querer a prova do que falaram? Eu tenho que orar a Deus. Se Deus permitiu, Deus vai me dar vitória. Deus vai me dar graça para suportar as afrontas desse dia, com o coração voltado para a obra, para Jesus, para a igreja, e pedir ao Senhor que me perdoa, mas que perdoa também aqueles que falaram mal de mim. Eu quero entrar na casa, na frente do meu Senhor, mas eu quero aqueles que hoje tentaram me matar, mas perdoado entraremos diante de Deus. Amados e queridos irmãos e irmãs, por que você está enfermo? Por que você está enferma? Olha para o seu corpo. Pare e medite. Você é templo do Espírito Santo. Os seus olhos é a janela que vê este mundo. Os seus lábios, o arauto, é a voz que alcança este mundo. O seu coração é aquele que ama este mundo. Os seus pés é que te leva até este lugar. Suas mãos é que é estendida para curar e expulsar os demônios. A sua mente sábia é que dá direção para a glória do nome do Senhor. Por que você está enfermo? Foi apenas uma provação do Senhor. Qual é a enfermidade? É cegueira. A cegueira não é eterna. O milagre de Deus acontece se você crê. Ele vai te curar hoje. Você crê que Ele faz você enxergar? Eu vou orar e Ele vai curar.
Você está andando numa cadeira de roda. Você crê que Jesus Cristo te põe em pé? Eu vou orar e Ele vai te restaurar. Você crê que Jesus Cristo ressuscita os mortos? Eu vou orar e Jesus Cristo vai fazer. E você receberá dele autoridade, amor e a graça do Espírito Santo para fazer essa obra. A obra de Jesus Cristo é curar, perdoar, ressuscitar e dar vista aos cegos. Estarei orando aonde estiver o enfermo, não importa a enfermidade, não importa se a medicina já desenganou. Se crer, será curado. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço permissão para entrar no ato da Tua santidade. Pai Celeste, para repreender essa enfermidade que está na vista deste homem e dessa mulher, que ele volta a enxergar, Pai, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, para tocar, Senhor, pelo Teu Espírito na vida desse homem e dessa mulher que está paralítico na cadeira de roda, para que levante desse leito e anda para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, para ressuscitar este homem, esta mulher que acaba de morrer. Pai, para que testifique o nome do Senhor Jesus. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, faça o milagre acontecer agora. Aonde a pessoa ouvir, Senhor, aonde ouvir essa enfermidade, essa oração. Pai querido, se tiver um câncer terminal, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ordeno a cura. Câncer sai do corpo deste homem e desta mulher. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se a diabetes está matando, tocando o corpo deste homem e desta mulher, eu repreendo a diabetes em o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda enfermidade, a pessoa está com os rins parando, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo a enfermidade desses rins e ordeno a cura para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, ainda que eu esteja distante, mas a palavra do Senhor é verdadeira. Se você está com problema, Jesus Cristo vai entrar com a providência. Se alguém crê em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda sorte de macumbaria, de todo mal. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, guarda essa nação. Guarda esse país, guarda a igreja, guarda a família, salva as almas, Senhor, do macumbeiro e macumbado, feiticeiros, adultos, afeminados, lésbica, estuprador, traficante, salva o presidente, governador, juiz, salva os deputados estaduais, federais, o Senado, salva o nosso policial. Salva este mundo, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo todo o mal e ordeno as bênçãos do céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.